Fala pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Pedro Coppola Teixeira, faço parte desse grupo que contém o Danilo Marteletto, Everton Adriano, Gabriel Valente Carbonese, Gustavo Henrique Rodrigues Vieira e eu, Pedro Coppola Teixeira. O motivo do vídeo de hoje é para que nós façamos a apresentação da implementação de uma solução de CIEM com o Azul para monitoramento e segurança. A ideia aqui foi basicamente a gente resolver um problema em comum, garantir a visibilidade, a resposta e a questão de resposta rápida a incidentes de segurança sem depender de soluções caras ou engessadas. Antes de fato entrarmos na parte técnica, aqui estão alguns pontos principais que a gente vai abordar nessa apresentação. Começando pelo bloco A, onde a gente explica um pouco mais do contexto do problema e os objetivos do projeto, tanto na parte geral quanto na parte mais específica. No bloco B, a gente entra um pouquinho mais na parte da justificativa e mostramos o porquê de escolhermos o azul, como o CIEM, para fazer toda a parte de correlacionamento dos logs. E já também emenda com a parte da arquitetura da solução, explicando tudo como foi estruturado tecnicamente. E por fim, no bloco C, a gente traz um pouco mais da tecnologia que a gente utiliza, os resultados que a gente conseguiu alcançar e algumas ideias de como isso pode evoluir daqui para frente, incluindo propostas para uso comercial e melhorias futuras. Então a ideia aqui para frente é que a gente consiga trazer a apresentação de uma forma muito mais direta e mostrando que o projeto foi pensado com começo, meio e continuidade. Aqui, a gente entra em dois objetivos centrais do nosso projeto. A primeira parte, basicamente, é a nossa estruturação do nosso ambiente de SOC. E a primeira parte foi a implementação do Azul como ferramenta de SIEM para monitorar e detectar todos os eventos. Depois de fazer toda a parte de detecção, a gente entraria fazendo toda a parte de playbooks para fazer toda a parte de resposta aos incidentes, dentro de uma infraestrutura já própria da nossa empresa. A ideia, de fato, é que nós tenhamos toda a parte de controle real do ambiente para que a gente possa saber o que está acontecendo, identificar os riscos e agir da forma mais rápida possível. Mas o projeto ele não para por aí. A segunda parte foi pensar esse ambiente como a base de um modelo de negócio, oferecendo uma segurança gerenciada de CIEM para todos os clientes externos. A proposta é posicionar nossa empresa como uma provedora de soluções completas, indo muito além da venda de firewall de um antivírus tradicional, entregando toda a parte de visibilidade, resposta e inteligência de segurança de forma acessível para quem não tem um time, um Red Team, um Blue Team ou até mesmo as ferramentas. A ideia principal é basicamente que a gente possa implementar internamente na nossa empresa para aí sim levar isso bastante estruturado para o mercado. Boa noite. Eu vou continuar aqui a partir desse slide. E o principal objetivo que a gente tem com a implementação dessa solução de segurança é justamente aumentar, né, fortalecer a segurança da informação da empresa, utilizando tecnologias modernas como o Azul, o Grafana, que nos permite ter uma visibilidade maior da rede, né, de maneira que a gente possa reduzir a superfície de ataque, identificar novas ameaças e fazer assim com que a empresa, se possível, chegue a zero prejuízo, né? Isso de preferência com essas tecnologias que permitem um monitoramento em tempo real. E por ser uma solução que a gente consegue centralizar tudo nela, fica mais fácil, né, de gerir e também reduz, né, a complexidade das respostas aos incidentes quando eles acontecem. E também tem a documentação, que é uma parte importante da implementação, que a gente está implementando para uma futura consulta, auditoria ou coisas do tipo. Né? Isso também faz com que um sistema com uma solução abrangente como essa, ele seja mais resiliente, a empresa se sinta mais segura, fazendo assim com que venha a reduzir o máximo possível os problemas de ataque digitais que a empresa venha a ter. A gente vive numa era digital, né? E segurança não é mais uma coisa que a gente pode deixar para depois. Embora a gente sabe que tem muitas empresas que façam isso, que fazem isso, e acabam tendo muitos prejuízos. A gente vê empresas fechando, empresas perdendo, tendo grandes prejuízos por não considerar, né, segurança da informação, por não considerar a importância que a segurança da informação ela tem nos nossos dias. E a implementação de um CIEM como o Azul, né, para monitoramento da rede, ela é importantíssima nesse cenário atual que a gente vive. Né? E a gente optou também por utilizar o Azul, né, em relação aos outros que a gente pesquisou, como o IBM QRadar, o Splunk. O principal, o que mais chamou a atenção da gente nesse sentido, é uma solução flexível, open source, e a gente não tem que lidar com custos de licenciamento. Então, o custo-benefício dela é muito vantajoso em relação às demais. E foi por isso que nós optamos por essa solução do Azul, o que é muito bom para o nosso cliente também. Então, foi escolhido o Azul, né, em relação ao IBM, que é radar, o Splunk, como mencionado anteriormente, com um foco
de ter uma visibilidade maior também, como dito anteriormente, né, do que acontece na rede e proteger, né, o dado da empresa. O principal foco de ataque de um hacker ou de um criminoso digital, que é a informação da empresa. Então, o Azul ele tem a sua arquitetura, que vai ser melhor falada nos slides seguintes, mas ele é utilizado junto com o Elasticsearch, também o OpenSearch. Tem uma interface web, que é utilizada através do Grafana, né, que são os dashboards onde a gente pode ter controle. E para coleta e envio de log, ele é utilizado o Firebit. Neste projeto, utilizamos um conjunto de tecnologias integradas para implementar uma solução de SIEM baseada no OASU. O OASU é o sistema central responsável pela coleta, análise e correlação de eventos de segurança. Como back-end para armazenamento e pesquisa dos dados, usamos o Elasticsearch, que permite buscas rápidas e organizadas. Para a visualização dos alertas e métricas, integramos o Grafana, onde criamos dashboards interativos e personalizados. A coleta de logs em tempo real é feita com Firebit, um agente leve que envia dados dos dispositivos para o OASU. Além disso, planejamos uma infraestrutura de rede eficiente e segura, garantindo a comunicação entre os componentes, com estabilidade e proteção contra as falhas. Esse conjunto de ferramentas oferece uma base sólida para monitoramento contínuo e respostas a incidentes. Nessa parte, iremos dar uma visão geral sobre cliente-servidor. Nossa arquitetura segue o modelo cliente-servidor, dividido em 3 camadas. Na primeira camada, temos os agentes de coleta instalados nos servidores e estações de trabalho. Eles monitoram logs, processos, alterações de arquivos e outros comportamentos relevantes. A segunda camada é o servidor OASU, que recebe os dados dos agentes, aplica regras de segurança e correlaciona eventos para gerar alertas. Por fim, na terceira camada, utilizamos o Elasticsearch para armazenar os dados e o Grafana para visualização. Essas ferramentas permitem acompanhar alertas, gerar relatórios e fazer análises mais profundas. Essa estrutura modular garante escalabilidade, organização e eficiência no monitoramento e segurança da informação. Olá, boa noite. Meu nome é Danilo. Eu faço parte do projeto, da implantação do Azul e de outras ferramentas de monitoramento de rede. Eu vou dar uma contextualização e vou mostrar de forma geral aí como é que funciona o nosso projeto. Tá? Nesse slide, ele mostra o cenário anterior, antes da gente fazer toda a implementação. Né? No cenário anterior, a empresa tinha uma conexão direta com a internet. Era um modem de internet que passava para um roteador, um TP-Link simples, e fazia a distribuição da rede. Não tinha nenhum tipo de controle de entrada ou saída de pacotes e nenhum tipo de monitoramento. Após a implantação com o Azul, a gente colocou um firewall, um SonicWall TZ205, manteve ali o mesmo IP de rede, né? Mas mudou a infra. Então a gente colocou esse firewall aí logo depois do modem e ele faz a distribuição da rede. Ele é o nosso gateway também, né? Ele faz a distribuição dos IPs de rede, né? Das configurações de rede, na verdade. E fizemos a implantação de um servidor para poder fazer o monitoramento da rede. Nele vai ter todas as ferramentas, o Azul, o Grafana, as ferramentas de integração aí dos itens de monitoramento, o Elasticsearch, né, o Logstash. Já está tudo implementado dentro do mesmo servidor. Nesse slide, a gente traz uma visão geral das principais soluções de SIEM do mercado. Para deixar claro que a escolha do Azul ela foi feita com base em comparação técnica, e não só pelo fato de ela ser uma ferramenta open source. O Azul é uma plataforma open source que une o SIEM com o XDR, entrega proteção abrangente, é flexível, escalável e com uma comunidade ativa. E o principal, não existe custo na licença. O QRadar IBM é muito reconhecido pela sua capacidade de correlação de eventos, integração com várias fontes, é robusto e tem um custo alto, e existe uma infraestrutura muito mais pesada. Assim como o Splunk Enterprise Security também é muito forte, especialmente para ambientes multi-cloud ou até mesmo híbrido. Ele tem um foco em análise de dados e traz bastante funcionalidades, mas segue a mesma linha, caro e exigente em recursos. E tem um ponto muito importante também, toda a parte de configuração, porque se você tiver uma ferramenta de mercado relativamente caro ou que não seja caro, mas se ela estiver muito mal configurada, ela vai te trazer uma eficiência bem próxima de zero. Então, basicamente, a nossa escolha foi pelo Azul, que ele conseguiu equilibrar tudo que a gente precisava: custo-benefício, recurso avançado, escalabilidade e uma entrega técnica que resolve, sem depender de licenças ou ambientes bastante complexos. Em resumo, a gente foi com o Azul porque ele entrega o necessário, com qualidade que cabe no bolso, tanto para o nosso objetivo quanto para o cliente que queira adotar esse tipo de solução depois. Aqui é sobre os resultados obtidos, monitoramento em tempo real, alerta de detecção, a indexação de logs e a visualização desses logs. Eu vou abrir aqui o nosso sistema, eu instalei aqui o VMware e coloquei os itens, né?
A gente tem um Windows Server 2019, a gente tem um servidor Azul e tem um Linux Ubuntu. Todos eles estão rodando nessa VM aqui para poder simular a nossa estrutura de rede, né? Inicialmente, mostrar aqui a tela do Azul mesmo, né? Essa aqui é a tela inicial dele, essa daqui é a tela inicial, na verdade, né? Mostrando os agentes e algumas ferramentas de integração. Aqui dentro tem as informações dos nossos agentes, né? Onde está instalado, o IP e o host de cada um deles. Ele tem a integração, na verdade está do Linux, né, o nosso servidor, com essas 3 máquinas, e mais o SonicWall também. Eu fiz a configuração do syslog, então o Azul ele também está com essa integração e está recebendo os logs dele. Eu vou mostrar aqui, eu fiz a configuração do Firewall, né, tanto as configurações de rede, vou mostrar bem rapidinho aqui, né, a interface de rede, a rede interna, a distribuição do HCP, enfim. Em Log Settings, a gente tem aqui a configuração do syslog. Aqui o objeto, né, está configurado com o nome de o Azul, mas está com o IP, né, do Linux. Enfim. E aqui foi uma inclusão no final do projeto aqui, eu achei legal incluir o Zabbix, né, é uma ferramenta muito boa, com várias funcionalidades, e a gente acabou decidindo incluir só para enriquecer mais o projeto, né, e mais para frente evoluir isso, né. É uma integração simples por enquanto, ele está fazendo só o monitoramento do nosso servidor, em relação à memória, disco, CPU, né. Eu vou mostrar aqui rapidinho, esse aqui é o Grafana, né, que é o inicial dele aqui, integração, você observar, todos estão com o mesmo IP, 92.890.10, está tudo rodando dentro do mesmo servidor. Aqui no dashboard, agora só para finalizar, bem rapidinho, a gente tem aqui os 2 dashboards, o do primeiro, vou mostrar aqui o mais simples, que é o do Zabbix, aqui é o da última hora, e tá aqui a memória, o tempo de execução do nosso servidor, a última vez que foi iniciado, e o consumo. É bem simples, é só para realmente mostrar essa integração, e aqui é o dashboard principal, que é o overview aí dos nossos eventos de log. Aqui eu coloquei 7 dias para poder mostrar a maior parte dos logs, né? E aqui eu fiz a divisão por quantidade de eventos, os alertas mais severos, né? São 3 alertas mais severos. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a proporção de cada tipo de evento, né? A maior parte são os eventos menores aqui, o verde, de menor severidade, e aqui os de maior severidade. Esses aqui são os de maior severidade, né? São 58 no total. Esses eventos foram propositais, tá? Foram feitos por conta das máquinas que estão desatualizadas, estão com vulnerabilidade. Que são os eventos de forma geral, aqui por agente, né, quais são as máquinas lá que estão gerando esses alertas de maior severidade, e aqui por data, né, para saber quando que surgiram esses eventos. Então, de forma geral, é assim que funciona o nosso projeto. Ele está bem integrado, não está muito robusto ainda, a gente quer fazer mais integrações, como o Vírus Total e outras coisas aí para poder agregar, fazer uma integração melhor aí com os Zabbix, que eu vi que dá para fazer bastante coisa. Então aqui agora eu vou fazer as considerações finais do que a gente ponderou sobre o projeto, né? Então a implementação do Azul demonstrou ser uma estratégia eficaz para fortalecer a segurança da infraestrutura interna, oferecendo monitoramento proativo, detecção de ameaças e resposta rápida a incidentes. A flexibilidade, o custo e a escalabilidade do Azul foram fatores cruciais para o sucesso da iniciativa, né? Então a gente conseguiu implementar isso aqui de forma gratuita, né? Você precisa de uma máquina para poder fazer tudo isso aí funcionar. Então, para as empresas realmente seria um custo muito baixo, mediante a quantidade de benefícios que eles teriam, né? Então o projeto validou o potencial do Azul com base de um serviço de segurança gerenciada, atendendo a demanda no mercado por soluções acessíveis e robustas para pequenas e médias empresas, que não tem uma equipe de segurança dedicada para isso, né? Reforçou a importância de investir em cibersegurança, tanto para a proteção de ativos, quanto para a criação de novas oportunidades de negócio. Então é isso, muito obrigado, boa noite. Como sugestões para trabalhos futuros, destacamos iniciativas voltadas à evolução técnica e estratégica da solução CIEM com o Azul. Uma das principais é a expansão da integração com ferramentas de inteligência artificial e machine learning, com o objetivo de aprimorar a detecção de anomalias e reduzir falsos positivos. Também propomos o desenvolvimento de dashboards personalizados ajustados para diferentes perfis de clientes e áreas da organização, facilitando a visualização de dados relevantes para cada público. Outra frente importante seria a realização de estudos de casos com clientes reais, documentando os benefícios, desafios e aprendizados práticos da implementação em ambientes externos. Além disso, sugerimos estabelecer parcerias com provedores de nuvem, permitindo que o CIEM seja oferecido como serviço integrado, com foco em escalabilidade e acessibilidade. No campo de resposta a incidentes, é fundamental automatizar processos através de playbooks, reduzindo o tempo de reação e aumentando a eficiência frente às ameaças. Propomos ainda a análise de vulnerabilidades em tempo real, com varredura contínua de sistemas e alertas proativos para mitigar riscos antes que se tornem incidentes. Outro aspecto importante é o investimento em capacitação, como treinamentos e certificações para a equipe técnica, elevando o nível de especialização do time.
Por fim, sugerimos explorar novas funcionalidades do Azul, como o monitoramento de containers e ambientes de nuvem híbrida, o que ampliaria a cobertura e a capacidade de resposta da solução. Essas iniciativas oferecem caminhos concretos para tornar o projeto ainda mais robusto, inteligente e alinhado com os desafios atuais da cibersegurança.